Olá, seja bem-vindo ao canal CME Life. Hoje estamos aqui para um alerta muito específico a todos que mantêm algum vício ou dependência em substâncias psicoativas. Estou me referindo a todos os tipos de drogas lícitas ou ilícitas que alteram o estado da mente, seja pelo uso recreativo ou espiritual. E nesse vídeo eu vou trazer a mensagem do mestre Adama, canalizada por Aurélia Luise no livro Telos 2, na qual um capítulo inteiro é dedicado ao esclarecimento de uma série de questionamentos quanto ao uso dessas substâncias como caminho espiritual, expansão de consciência ou um simples alívio. O mestre Adama faz um sério alerta ao compromisso espiritual para com a sua existência em um plano muito maior ao que estamos vendo nessa realidade. Em seu alerta, ele solicita que essa mensagem seja espalhada, visto que muitas almas com missões muito importantes estão se perdendo na ilusão dessas substâncias e entidades envolvidas. Ao ler esse capítulo, eu senti um forte ímpeto de fazer esse vídeo, especialmente para esse alerta, afinal, o tempo está cada vez mais curto. Então, se você, ainda que não se considere um viciado, é apenas um usuário recreativo de maconha, álcool, cigarro, LSD, êxtase, cocaína ou qualquer outra substância psicoativa, natural ou química, recreativa ou espiritual, fique até o final desse vídeo, pois ele é para você. Vamos começar com um pouco de história. Quando essas plantas sagradas originalmente surgiram na criação, elas tinham um maravilhoso propósito de elevar a energia e a consciência. Há muito tempo, quando se iniciou seu uso, as plantas que alteram a consciência auxiliaram as pessoas a abrirem a percepção para suas qualidades divinas, para sua divina presença e para o Criador. Essas plantas também foram usadas para melhorar as habilidades telepáticas, bem como os dons da clareaudiência, clarividência, psicometria e outras habilidades espirituais semelhantes. Essas aberturas espirituais conectavam as pessoas mais diretamente ao reino angélico, aos espíritos da natureza, ao reino animal e aos seres do outro lado do véu. A elevação das energias, proporcionada pelo uso das plantas sagradas, também facilitou as viagens interdimensionais. Esses foram os principais propósitos dessas substâncias herbais, a fim de criar caminhos espirituais, e assim se passou no início da criação, antes da queda da consciência, que ocorreu durante a Quarta Era de Ouro. As plantas sagradas originais auxiliaram a evolução espiritual da humanidade no início da vida desse planeta, e por milhões de anos até a Quarta Era de Ouro. Durante esse longo período de evolução na Terra, as pessoas ocasionalmente extraíam as energias dessas plantas com muita reverência, sacralidade e intenção. Ingeriam uma pequena porção de uma folha, em geral diretamente das plantas vivas, e de acordo com a experiência desejada. Havia uma variedade dessas plantas, cada uma oferecendo seu próprio e específico presente espiritual. E em nenhum momento as plantas foram mal utilizadas e não se experimentava a dependência pelo uso. As crianças também recebiam uma completa compreensão sobre o seu uso desde cedo e os propósitos desse uso sempre foram honrados. As plantas sagradas vibravam em uma frequência muito elevada de quinta dimensão e além, e as pessoas não fumavam para inalar essas substâncias através dos pulmões como é feito hoje. As plantas equivalentes existentes atualmente não têm nenhuma relação com as plantas originais. E essas plantas cresciam abundantemente em muitos lugares, e quase todas as casas tinham um local sagrado e reservado no jardim para o crescimento de uma pequena quantidade de algumas espécies. Elas eram consideradas alimentos para a alma, e tão importante quanto os alimentos para o corpo. As plantas sagradas ofereciam uma vibração muito alta e, quando ingeridas, compartilhavam atributos de sua vibração e elevavam o corpo, abriam a consciência para uma compreensão e experiências superiores. A chamada erva que essa geração fuma hoje, ou usa, com a esperança de se conectar com os aspectos mais elevados de si mesmo, ou experimentar outras realidades dimensionais, não é, de modo algum, a mesma usada originalmente para fins espirituais. As plantas originais já não existem em sua realidade de terceira dimensão, embora várias espécies tenham sido preservadas no interior da Terra.
Para entender o que aconteceu com esse dom que a humanidade usou livremente durante tanto tempo, é necessário voltar na história para o início da Era das Trevas, quando as pessoas consistentemente entregaram seu poder para as vibrações mais baixas do que sua própria presença divina. Uma a uma, as civilizações desse planeta gradualmente esqueceram seu estado original, de unidade com o divino, e se abriram para as energias manipuladoras e controladoras das sombras. Os seres encarnados, praticantes das artes sombrias, os quais adquiriram um grande conhecimento sobre outras esferas da existência, que antes chegaram à Terra, tornaram-se os magos negros dos tempos antigos. Eles foram os que primeiro alteraram geneticamente as plantas sagradas em suas raízes, e ao fazê-lo, exerceram progressivamente maior controle sobre as pessoas, pela diminuição de seus poderes e percepções espirituais. Isso se passou durante um longo tempo. A taxa de vibração das plantas originais foi gradualmente destruída ou grandemente reduzida. As plantas hoje disponíveis para uso recreativo carregam uma vibração alterada negativamente, e isso está muito longe das plantas originais. Os adultos e jovens desse planeta estão dependentes de substâncias que levam seus usuários para os níveis inferiores do plano astral, nos reinos astrais inferiores, e o usuário é capturado e vinculado por entidades astrais que precisam de sua energia para sobreviver. Essas são as principais causas do vício. Aqueles que se entregaram a essas substâncias criam continuamente essas energias distorcidas no corpo emocional e nos outros corpos sutis. Essas entidades astrais existem em uma consciência própria. Elas são reais e vivem em uma consciência de baixa energia, tornando-se cada vez mais agressivas na tentativa de obter o controle sobre o usuário. Ao longo do tempo e com o consumo contínuo de substâncias, as entidades crescem em número e em poder no campo energético dos seus hospedeiros. E essas entidades de baixa vibração têm tão pouca luz e energia própria que precisam se ligar aos seres humanos predispostos, produzindo anseios em seus corpos emocionais para sobreviver. Os anseios são as raízes fundamentais da dependência. Eles são criados por entidades do plano astral que sugam a luz e energia dos usuários sempre que podem, a fim de assegurarem a sua própria sobrevivência. Algumas pessoas podem dizer que as suas dependências também são seus remédios. Porém, não é bem compreendido como são formados os muitos tipos e níveis de dependências. Se vocês compreendessem, poucos de vocês consumiriam substâncias aditivas, nem mesmo simples cigarros e bebidas alcoólicas que se encontram no comércio. O que restou hoje é um punhado de plantas de baixa vibração que alteram a consciência. Em vez de elevar a consciência das pessoas para os reinos da luz em viagens multidimensionais, as qualidades negativas das plantas existentes levam seus usuários para as baixas vibrações do plano astral, onde a luz é fraca e a consciência distorcida. Os magos negros brilhantemente alteraram as vibrações das plantas originais com o objetivo de criar um efeito de ruptura na alma e uma maior separação da fonte. Os usuários de drogas recreativas são, em sua maioria, pessoas que percebem consciente ou inconscientemente que perderam a conexão com seu eu superior. Eles estão buscando uma forma de união no nível emocional com uma parte mais elevada deles mesmos. As dependências surgem desse desejo natural da alma, o qual nunca é realizado pelo engajamento nesse tipo de atividade. Os usuários de drogas continuam a inalar ou ingerir cada vez mais e mais substâncias que alteram a consciência em uma tentativa desesperada de se reconectarem com uma parte deles mesmos, que poderia preencher a profunda carência e o vazio interior. O uso de drogas ilustra uma tentativa de encontrar externamente a conexão e o amor que só podem ser encontrados no interior do eu, através do amor do eu que pulsa em seu coração. Então eu digo novamente, as substâncias encontradas na superfície, que alteram a mente e a alma, só podem amplificar o vazio, a carência e a solidão
da alma que busca a realização fora do eu. Quando alguém depende de uma substância de baixa vibração para criar um estado alterado ou se reconectar com o divino, o resultado é apenas uma maior ilusão e auto-engano. Você entende isso? As ervas que são cultivadas e as substâncias químicas produzidas hoje para o propósito de alterar a mente são totalmente antinaturais para a alma, para o corpo, a mente e o corpo emocional. Essas substâncias criam distorções nesses corpos, e isso pode levar muito tempo para se corrigir, até mesmo várias vidas. O estado genético original das plantas sagradas era o amor, a inocência e a pureza. Porém, as entidades que se nutrem de drogas formam uma imensa consciência coletiva destrutiva para o tecido da vida e da consciência em si mesma. Não há quase nenhum lugar onde você possa ir que esteja livre dessa vibração dessas entidades. Essa é outra trama dos Irmãos Sombrios, cuja agenda é parar ou diminuir a evolução de toda essa geração. Você encontra grandes grupos de entidades à espera de suas presas predispostas, agrupadas em áreas onde as pessoas se reúnem para inalar ou partilhar essas substâncias. Se você pudesse observar a partir da nossa perspectiva, saberia sem dúvida que qualquer pessoa que se entregue a tais drogas atrai legiões dessas entidades. Eles agarram e torturam emocionalmente o seu hospedeiro para incitar um maior consumo. São como vampiros famintos competindo pelo seu remédio. A dependência procede menos da planta em si e mais das entidades que se ligam aos usuários dessas substâncias. Eu vou descrever agora como são essas entidades. Elas parecem uma fumaça espessa, com um formato semelhante a uma serpente entre 2 e 6 metros de comprimento. Elas crescem à medida que a energia envolve todos os vários corpos dos consumidores de entorpecentes, físico, emocional, mental e espiritual. O corpo emocional é o principal afetado, pois as entidades astrais, incorporando essa vibração, imprimem o anseio constante por mais e mais drogas. Na maior parte do tempo, a dependência leva a alterações de personalidade e danos de caráter. A alma se torna cada vez mais desconectada do propósito de sua encarnação e do seu eu real. Aqueles que passam a vida nesse estado alterado podem ter que enfrentar várias encarnações e mais para retornar ao estado em que encarnaram antes do uso de drogas. Eles quase certamente sofrerão um retrocesso em sua evolução pessoal. Alguns racionalizam dizendo que o seu alto estado induzido pela droga é realmente a porta para o desenvolvimento espiritual, mas afirmamos que eles estão vivendo uma grande ilusão. Agora, vou te ajudar a entender como cada corpo, emocional, físico, mental e espiritual, é afetado pelo uso das drogas. O corpo emocional. De seus 4 corpos, o mais afetado é o emocional. As entidades atraem as pessoas para o vício, criando uma sensação de fome ou anseio pela substância viciante, principalmente no corpo emocional e no plexo solar. Está bem documentado que aqueles que usam essas substâncias retardam o crescimento e amadurecimento de seus corpos emocionais. Em geral, eles podem permanecer bastante desequilibrados ou emocionalmente imaturos por muitos anos, ou mesmo pelo restante da sua encarnação. Quando você vê homens e mulheres em seus 30 ou 40 anos com a maturidade de um jovem de 15 ou 20, sabe que algo o atrofiou o crescimento de seus corpos emocionais. O amadurecimento do corpo emocional geralmente é interrompido na idade em que se começa a ingerir essas substâncias. Muitas vezes você ouve alguém dizer que fulano tem 43 anos, mas com a maturidade de 16. Você compreende o que quero dizer? Essa imaturidade emocional gera deficiências na construção do caráter do usuário de drogas. Em vez de desenvolver as qualidades de sua divindade, a dependência faz com que muitos recorram a todos os tipos de manipulação, traição e outros modos distorcidos de conseguir dinheiro para obter mais uma dose. Há os que matarão ou recorrerão à prostituição para obter os fundos para sustentar seu vício.
A dependência de drogas frequentemente destrói ou diminui as qualidades da alma e os objetivos da encarnação não serão atingidos. Todo mundo tem certo desejo de evoluir e tornar-se um ser divino que verdadeiramente é. Essa é a sua real natureza, o seu direito de nascimento. Aqueles que usam drogas ou substâncias viciantes similares estão buscando fora deles aquilo que só pode ser encontrado na profundidade da alma. O abuso de drogas demonstra falta de vontade de atravessar os canais normais de aprendizagem e as lições diárias da vida que auxiliam o ser a evoluir. Verdadeiramente, não há atalhos externos para a iluminação. Está tudo dentro de você. À medida que a vibração no planeta aumenta, a juventude do mundo e os usuários de drogas recreativas terão que fazer uma séria escolha e compromisso para com a sua vida, sua evolução e os propósitos pré-determinados de sua encarnação. Em breve serão confrontados com a escolha entre despertar espiritualmente e sair das drogas ou, possivelmente, deixar sua encarnação atual e passar o tempo no plano astral em companhia das energias destrutivas com as quais flertaram. Basicamente, em algum momento, essa é a escolha que todos terão de fazer se desejarem se juntar à onda de ascensão e se reunirem com os seus divinos eus. Como as drogas recreativas afetam no corpo mental? No corpo mental, o uso de drogas afeta o caráter e o nível de integridade. As razões para viver ficam muito distorcidas. Em vez de se viver para o desenvolvimento e a integração de propósitos nobres, frequentemente, a vida se torna uma obsessiva corrida por dinheiro para comprar mais e mais dessas substâncias. A mente do usuário se torna embotada e confusa nesse tipo de consciência. Geneticamente, o uso de drogas muitas vezes pode criar repercussões para a descendência por 2 ou 3 gerações, as quais podem se manifestar como variadas fragilidades físicas, emocionais ou mentais. E as crianças nascidas nessas famílias, herdando tais problemas, podem ser almas que estão escolhendo resolver o karma inacabado de seus próprios vícios de uma encarnação passada. No corpo físico. No nível físico, as drogas ou qualquer outra dependência rebaixam todas as vibrações do corpo. Existem aqueles que são geneticamente muito fortes e não parecem ser afetados fisicamente. E para muitos, o cérebro e o corpo emocional são os mais afetados. No entanto, é preciso estar ciente de que a pessoa que se entrega às drogas recreativas por um longo tempo e que não cumpre seu contrato atual de vida, provavelmente perderá o privilégio de um corpo forte e saudável em sua próxima encarnação. E todos vocês sabem o quanto isso pode ser doloroso e angustiante. Você não pode conscientemente ou descuidadamente abusar de seu corpo em uma encarnação e ter o privilégio de, na próxima, receber novamente um corpo forte e saudável. A lei divina estipula que se você receber um corpo forte e saudável e abusar dele, o karma retornará em sua próxima vida. É por isso que vocês têm filhos nascidos com todos os tipos de problemas de saúde. E você se pergunta, por que isso? O que eles fizeram para merecer isso? Bem, do ponto de vista humano, você não tem condições de avaliar porque não conhece toda a história. Mesmo que você olhasse os registros acásticos ou astrológicos, a consciência humana só pode perceber uma pequena porção do quadro completo. Em geral, as pessoas presas a dependências tendem a não alimentar seus corpos, o que é necessário para permanecer em equilíbrio e vitalidade. Esses desequilíbrios corporais não são propícios para motivar os dependentes a mudarem seus caminhos. Eles estão mal nutridos, para dizer o mínimo. Não alimentar o corpo correta e regularmente é parte da síndrome de negação e ódio a si mesmo, dos quais estão envolvidos em vícios. Isso significa que eles não se valorizam como seres divinos e também não valorizam a oportunidade dessa vida. O corpo precisa ser reabastecido várias vezes ao dia com alimentos naturais e nutritivos, que carregam a maior força vital possível. As dietas de má qualidade, com alimentos completamente desprovidos de nutrientes, têm sido a principal dieta da grande maioria dos usuários de drogas. No corpo etérico. No nível etérico,
as drogas derrubam muitos dos invólucros protetores da alma, conhecido como corpos sutis. Uma pessoa que se entregou à vida de uso constante de maconha, LSD ou outras drogas recreativas necessitará de 3 a 5 vidas, talvez mais, para retornar ao equilíbrio. As dependências podem causar enormes danos aos corpos etéricos, e do ponto de vista físico, nunca é óbvio o quanto os corpos não visíveis foram prejudicados. Não estamos falando de alguém que simplesmente experimentou drogas algumas vezes e não continuou. Isso não vai prejudicá-lo profundamente. Estamos falando de um uso regular durante um longo tempo. Muitos de vocês usaram drogas por 5 a 10 anos ou mais. E nesse momento, o seu Pai Celestial ofereceu a graça divina para toda a humanidade. E ainda há tempo para que todos possam deixar de lado as suas dependências e comecem uma limpeza espiritual, emocional e física. Pela graça divina, todos podem receber uma grande cura. No entanto, se a alma deixar essa encarnação antes que a sua cura se dê, muitos poderão levar esse dano para a próxima, sem a plena consciência do porquê dos problemas que vierem a se manifestar em seus corpos físicos. Agora quero falar sobre como o campo áurico é afetado. Da nossa perspectiva, quando olhamos para uma pessoa que é filha do amor, luz e inocência, o campo áurico apresenta uma bela emanação de todas as cores do amor, dos 7 raios do arco-íris e da luz dourada. Existe uma irradiação em diferentes intensidades de tons e o campo áurico mostra belos padrões geométricos de cores de alta vibração. Isso é assim porque as magníficas cores de Deus têm suas contrapartes no espectro completo do arco-íris. Mas, quando você olha para o campo áurico de um usuário de maconha ou de outras drogas, vê muitos padrões distorcidos de um tom vermelho raivoso e de tons verdes perversos, contrários à harmonia e ao amor. Existe também uma grande quantidade de manchas pretas e pardas salpicadas ao redor da aura, e frequentemente o belo padrão áurico geométrico original não pode mais ser visto. Há uma tonalidade turva, pois as cores estão muito distorcidas. Você também veria agrupamentos de entidades como serpentes espiraladas de fumaça envolvendo-se em torno de cada parte do corpo. O plexo solar e o coração ficam congestionados com essas entidades e a sua energia de baixa frequência. O corpo etérico e o campo áurico dos usuários de drogas não são uma visão bonita. Se pudéssemos mostrar aos seus usuários o campo áurico em relação aos que descrevemos acima, vocês ficariam chocados e poderiam parar o consumo de drogas imediatamente. Nesse momento, o DNA está voltando ao seu corpo-luz original de 12 filamentos, enquanto a Terra se prepara para entrar na sua frequência de ascensão. E nessa etapa da evolução humana, os usuários de drogas são fortemente afetados. Infelizmente, eles não estão mudando de forma positiva. O principal fator na mutação celular é a vibração do amor e o esforço que a pessoa dedica para elevar a sua vibração. Como esperar que aumente a vibração enquanto está criando, alimentando, mantendo e divertindo legiões de entidades negativas? Os usuários de drogas constantemente diminuem a sua vibração para alimentar essas entidades. E quando se pensa a respeito, isso é realmente um ato de ódio a si mesmo. A baixa vibração que os usuários mantêm não é propícia para aumentar o seu amor e frequências de luz, impedindo assim a mutação do DNA para um estado de evolução superior. A sustentação do quociente de amor e luz é o fator determinante na ativação automática de seu DNA. Esse processo natural tem pouco a ver com pagar alguém para fazer ativações do DNA. A menos que a frequência de amor e luz seja aumentada e mantida pelo receptor, pouco pode ser feito. A ativação do seu corpo de luz é determinada e acelerada pela quantidade de amor e luz que você pode manter no dia a dia. Isso inclui o amor pelo eu, o amor pelo seu corpo e o amor pelo propósito de sua encarnação. A ilegalidade da maconha em certos lugares afeta sua vibração e uma consciência de medo é associada à sua energia. A maconha em si possui algumas aplicações positivas e, quando utilizada corretamente,
É uma questão de deixar de lado os receios e o vício e colocar cada coisa na perspectiva correta. A maconha é uma variedade da planta de cânhamo. Suas autoridades a tornaram ilegal por temor. A planta de cânhamo poderia ser usada de muitas maneiras positivas para o benefício da humanidade, mas em vez disso, é usada negativamente na tentativa de reprimir e regredir a evolução da alma de uma geração inteira. O fato de que é ilegal cria um maior interesse ou atração especial para os jovens e muitos adultos. A ilegalidade cria receios e alimenta as consciências, entidades, do medo no interior do eu. Para muitos que vivem com esquemas de medo em seu inconsciente, fazer algo temerário estimula a energia dessas entidades em seu interior, criando a falsa ilusão de excitação mental e emocional. Entenda que as entidades ligadas ao uso de drogas são alimentadas pela vibração das plantas alteradas, e as entidades do medo são alimentadas pela energia dessa emoção. Estar amedrontado e criar essa vibração tornou-se uma forma de dependência para muitas pessoas. Por que você acha que tantas pessoas gostam de filmes violentos ou de terror? Por que esse tipo de entretenimento é tão popular? As emoções geradas ao assistir essas cenas alimentam as entidades do medo que executam a programação interna daqueles que observam e apreciam as sensações estimulantes. Aqueles que não fizeram a paz com o seu coração e com sua divina presença ainda não compreenderam o verdadeiro significado de amor e paz. Nesse planeta, a grande maioria das pessoas está programada para ser emocionalmente ativada pelo temor. E isso faz parte de um programa muito antigo que agora precisa ser liberado por todos aqueles que se comprometem com a iluminação. Na nova consciência e evolução para a qual a humanidade e o planeta estão se dirigindo, não haverá espaço para tais vibrações. Aqueles que ainda optam por carregar essas vibrações serão retidos. A entrada lhes será negada até que suas lições sejam aprendidas. A consciência de quinta dimensão não admite alguém com esse tipo de bagagem. Tornar as drogas ilegais não resolve o problema. As pessoas determinadas a consumir drogas encontrarão uma maneira de fazê-lo. O modo clandestino como as drogas recreativas são comercializadas e o fato de serem ilegais incentiva os usuários a se tornarem falsos e desonestos consigo mesmos e com os outros. Não dizemos isso para criticar ou julgar as autoridades. Elas abordam o problema da droga com o melhor de suas capacidades. Entretanto, os usuários dessas substâncias se tornaram dissimulados e receosos e vivem uma vida dupla. Esse comportamento certamente não é propício para a construção da personalidade humana e do caráter necessário para a ascensão e evolução para a consciência superior. O filho da luz, do amor e da inocência não encontra nada para esconder. A vida nesse planeta está se movendo em direção à consciência de total compreensão e abertura, onde tudo será conhecido e nada será escondido. Você sabe que nos reinos superiores ninguém pode esconder nada, pois tudo pode ser visto e conhecido todo o tempo no campo áurico, na tonalidade, na vibração e nas cores que a pessoa irradia. Nós podemos ver tudo no campo áurico de todas as pessoas na Terra que escolhemos para contemplar, bem como em nossa própria comunidade de luz. Muito em breve, não haverá mais segredos em qualquer lugar neste planeta. Pois bem, vocês realmente acham que podem se esconder em seu segredo? Bem, a verdade é que não podem. Talvez possam esconder algumas coisas de outros seres humanos por algum tempo, mas simplesmente não podem ocultar quaisquer segredos, pensamentos, sentimentos ou intenções de qualquer um de nós do Reino da Luz, em qualquer lugar para além da consciência de terceira dimensão. Mesmo as árvores, os espíritos da natureza e os animais podem facilmente ler seu coração, suas intenções, seu passado e seu futuro. Se vocês fossem telepáticos, ou se eles pudessem falar em um idioma que vocês compreendessem, ficariam bastante surpresos com a sua sabedoria e conhecimento.
Isso mudará em breve para a maioria de vocês à medida que evoluírem. Uma vez que a humanidade abra seu coração ao amor incondicional e à aceitação dos outros, esse tipo de comunicação com toda a forma de vida que todos os seres das civilizações iluminadas desfrutam atualmente será aberta também para vocês, que desfrutarão tremendamente dessa nova magia. Nunca mais terão medo de coisa alguma e saberão que a paz sempre esteve lá sob os seus medos. Minhas palavras podem parecer rigorosas ou exageradas para alguns de vocês, mas acreditem, tudo o que descrevi tornou-se uma realidade para muitas almas preciosas. Nem todos aqueles que usam maconha experimentam todos os sintomas que relatei. Procurei mostrar o caminho ao que o uso da droga conduz quando o alinhamento com o verdadeiro propósito da encarnação continua sendo ignorado. Nesse momento, você pode estar se perguntando o que as pessoas podem fazer para se curarem do abuso de maconha ou de substâncias similares. Quais ferramentas de cura se pode recomendar? Bem, desejaríamos ter uma poção mágica ou uma solução milagrosa. E surgirão ferramentas de cura vibratória que serão de uso significativo para curandeiros e conselheiros nos próximos anos. Esses dispositivos, alguns dos quais já estão em uso, aceleram a limpeza e a reconstrução do corpo etérico. Nas mãos de um praticante alinhado com o divino, ajudarão grandemente todos os que desejam processar e purificar velhas energias distorcidas. Eles também serão de grande auxílio às crianças que estão encarnando agora e estão enfrentando tremendo estresse nas sociedades da superfície. Essas crianças não só dependem de substâncias ilegais que alteram a mente, como estão recebendo-as de médicos sob o pretexto de tratamento para síndromes de déficit de atenção e outras doenças mentais. Infelizmente, constatamos que em muitos países as forças das trevas manipularam para fazer cair em dependência dessas substâncias crianças nascidas como almas índigo e violeta. Esse sinistro plano é concebido para aprisionar suas almas e interromper a maravilhosa contribuição e sabedoria que eles tencionam trazer para este planeta. Essa é uma armadilha em que estão caindo muitos jovens deste mundo. Quase todas as almas preciosas vêm aqui, neste momento de transição da Terra, com grandes objetivos e grandes missões. Sabemos que grande porcentagem desses preciosos filhos despertará no devido tempo. No entanto, para aqueles que não o fizerem, o abuso de drogas e o vício marcará um grande atraso em sua evolução. A informação correta e o conhecimento da verdade podem começar a fazer ampla diferença. Lamentavelmente, a pressão dos pares tem desempenhado um papel muito negativo em sua sociedade. Ela incita a desistir do próprio poder e valores para evitar parecer diferente ou se sentir aceito pelos outros. Então eu digo a você, atreva-se a ser diferente. É um sinal de maturidade e soberania. Saiba que não há ninguém tão eficaz para convencer os outros a permanecerem limpos do que um ex-usuário de drogas. Sem dúvida, chegou a hora das almas encarnadas enfrentarem a escolha de sair das drogas ou deixarem sua encarnação atual e irem para uma esfera de evolução menos desenvolvida, onde poderão continuar a aprender suas lições. Esperamos que muitas, quando confrontadas com uma escolha final, façam a escolha certa. Nós compreendemos, entretanto, que você vive em uma sociedade que evolui em um planeta de livre escolha, onde as pessoas devem experimentar e experimentam livremente. Mas lembre-se de que todas as escolhas que faz cotidianamente e as intenções que mantém em seu coração e mente têm consequências significativas agora e para o seu futuro. Pedimos que ore por esses preciosos filhos, para que recebam a graça e a intervenção divina. Pedimos aos que ouvem esse material para envolverem a juventude do mundo em um turbilhão de amor, com as chamas azul e violeta na sua proteção. Pedimos que você solicite aos arcanjos para protegê-la. Essas ferramentas espirituais são muito, muito importantes.
Se você conhece alguém que usa drogas ou professores abertos a conceitos de consciência superior, dê-lhes essa informação ou comunique aquilo que você sente que eles compreenderão. Compartilhe sua sabedoria. A informação e o conhecimento são algumas das melhores ferramentas para transformar a consciência. Você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, mas pode oferecer o dom do conhecimento. Isso possibilitará que a pessoa faça uma escolha esclarecida, talvez pela primeira vez. Muitas pessoas acreditam falsamente que estão em um elevado caminho espiritual tomando drogas. Aqueles que pensam que tomando drogas estão percorrendo um caminho espiritual elevado porque experimentam um estado alterado, não percebem que, na verdade, essas experiências o levam para níveis mais baixos do plano astral. O que eles experimentam está muito longe da alegria e do êxtase dos planos etéreos, a morada da consciência superior. Existe uma diferença clara entre o plano astral e os reinos da luz. O plano etéreo começa a ser experimentado em algum grau nos níveis mais altos da quarta dimensão e muito mais plenamente na quinta dimensão e além. O plano astral é corretamente chamado de plano da dualidade, relatividade e inconsciência espiritual, onde existe pouca luz ou nenhuma luz. Tudo o que alguém percebe é distorcido e fragmentado se comparado com os reinos da luz. No plano astral, a verdade e a divindade não são mais compreendidas. Esse plano também é considerado um gigantesco reservatório para todos os desejos insatisfeitos e para as emoções negativas da humanidade, as quais foram criadas na separação de Deus. Considere-o como um lugar de grande ilusão. Na maioria das vezes, ele cria a ilusão de um mundo contendo beleza e prazer, o que seduz as almas para longe do caminho intencionado para elas. Esse plano projeta todos os enganos da consciência humana, às vezes muito bem camuflados, e cria a aparência de algo melhor do que realmente é. O plano astral é sempre tortuoso, distorcido, sedutor e enganoso. O plano astral é composto de diferentes níveis, do mais alto até o mais baixo, aquele a que vocês se referem como o fundo do poço. Até o plano astral estar livre da negatividade humana, suas vibrações impedirão que alguém alcance os planos etéreos. Assim, o uso de drogas nunca trará uma experiência de luz, a menos que as substâncias certas que transportam as vibrações corretas sejam usadas apropriadamente. E em seu mundo atual, as antigas plantas sagradas são muito raras ou estão extintas. Os filhos mais novos dessa geração são brilhantes e psiquicamente sensíveis. Eles sabem quando lhes é dita a verdade ou quando estão sendo enganados. Eles nascem com níveis mais altos de percepção do que a maioria dos seres encarnados atualmente. Muitos deles que ouvem essa informação são capazes de reconhecer a verdade e acolhê-la completamente. Infelizmente, apenas alguns escritos esclarecedores sobre consequências espirituais do abuso de drogas foram publicados, e a maior parte dessa informação foi esquecida ou tem sido suprimida. As crianças do mundo, jovens e velhos, precisam desse conhecimento. Por favor, espalhe essa palavra. Isso é de extrema importância. Muitos pais não estão bem preparados para os seus papéis parentais e, portanto, são muito complacentes com os filhos. Frequentemente, estão muito ocupados com as demandas diárias de suas vidas. E as crianças, em geral, não recebem a sabedoria espiritual de que necessitam para crescerem e amadurecerem como seres divinos nesse plano físico. Os pais são responsáveis por ensinar aos seus filhos os verdadeiros valores espirituais. Ensinamentos acurados da verdadeira sabedoria foram destruídos neste planeta. E é por isso que tanta informação nova está sendo propagada de outras dimensões e sistemas estelares, bem como da Terra e seus reinos, a fim de auxiliar a humanidade a encontrar o caminho de volta à fonte e à unidade. O uso médico e o uso recreativo da maconha não são a mesma coisa. As pessoas hospitalizadas com dores intensas tomam sedativos como morfina ou demerol,
e são dois tipos de substâncias que impedem ou reduzem a dor. Essas substâncias são formadoras de hábitos que alteram a mente e reduzem a vibração do corpo até o nível do plano astral. Porém, a maconha usada por um curto período de tempo, como prescrição médica para a dor, após uma cirurgia, por exemplo, não vai causar o dano que descrevi anteriormente. Entretanto, o uso desnecessário de drogas durante muitos anos, como opção por um estilo de vida para evitar lições, responsabilidades e desafios escolhidos para essa encarnação, pode sim criar consequências espirituais. Existem pessoas que usaram drogas por muitos anos, conseguiram parar e agora estão se curando. Muita graça é concedida a elas. Atualmente, à medida que evolui, toda alma encarnada deve aprender a se curar. Isso faz parte do currículo de maestria que você veio aqui para completar. Muitas almas escolheram deixar sua encarnação nos próximos anos sem que haja qualquer indício de autocura. Elas provavelmente irão para outro planeta para continuar sua evolução e lá permanecerão até que aprendam a curar todos os seus desequilíbrios. Existem vários outros planetas dispostos a acolher essas almas, onde serão ensinadas de forma diferente sobre o que não aprenderam aqui. Elas têm a eternidade para evoluir como quiserem. A livre escolha é sempre honrada. Há alguns que, com uma firme vontade e determinação para curarem a si mesmos, abandonaram sua dependência da noite para o dia. Eles estão recebendo muita graça e assistência do alto. É importante que eles invoquem a luz de cura de sua alma e que se reconectem diariamente com seu eu eterno como o grande eu sou. Voltar a uma dieta saudável e natural ajudará a mantê-los em equilíbrio e facilitará o processo. A meditação ativa e o uso das 7 chamas sagradas de cura trarão grande misericórdia e graça para o fluxo de sua vida. Nesse momento, a graça nesse planeta é distribuída de forma extraordinária para qualquer um que esteja sinceramente e de todo o coração comprometido em curar-se em todos os níveis de seu ser. Uma vez que uma pessoa tenha sido consumidora de drogas durante muitos anos, se comprometa firmemente com a vida e permaneça limpa, os anjos da graça divina estarão ao seu lado, auxiliando. Na Terra, você está literalmente ficando sem tempo. A pergunta que precisa fazer é: eu realmente quero estender meus desafios e lições da terceira dimensão para outras 10 vidas ou mais, em algum outro lugar, vivendo em sofrimento e separação do meu verdadeiro eu? Eu quero esperar o próximo ciclo de ascensão em talvez 10.000 anos em outro planeta? Ou eu quero ascender agora com a Terra e o restante da humanidade para experimentar a glória da liberdade espiritual e a alegria que transformará a minha experiência de vida para sempre? Enquanto aqueles que não inalam essa energia através de seus pulmões, mas optam por permanecer na companhia daqueles envolvidos no consumo de drogas, podem experimentar, através dessa associação, a diminuição de sua própria vibração. Aqueles que acreditam que se abrirão mais rapidamente ou que farão um maior progresso espiritual com o auxílio de drogas, iludem-se completamente. Há pessoas que têm tido aberturas parciais do terceiro olho com o uso de drogas, mas essa não é a verdadeira clarividência adquirida através da disciplina da alma no caminho da ascensão e da iluminação. Não há atalhos. Todos, sem nenhuma exceção, têm que realizar o seu dever de casa espiritual nas vibrações do amor e da luz e aclarar todas as questões emocionais e sua bagagem kármica. Aqueles que abriram suas percepções psíquicas através do uso de drogas podem ter que aceitar o fechamento dessas faculdades. Tais aberturas, não alinhadas com a verdadeira clarividência e de vibrações mais baixas, não podem ser sustentadas. Todas as aberturas legítimas devem ocorrer através da graça do seu eu divino, quando você estiver pronto, ou quando isso fizer parte do seu caminho pré-ordenado. Deixe-me compartilhar que quase 50% das pessoas que desenvolveram habilidades clarividentes
não possuem esses dons por designação divina. Para muitas, essas habilidades criam maior separação e ilusão. Peço a todos vocês que estão ouvindo esse material para que tenham cuidado e usem o seu discernimento. Não caiam nessa armadilha. Quando se confia em meios externos para alcançar um alinhamento espiritual, tenha certeza de que uma sombra da real verdade é criada e não há um verdadeiro brilho espiritual. Ainda há aqueles que acreditam que todos ascensionarão sem perguntas, com toda a sua bagagem humana não resolvida. Permitam-me dizer que isso certamente não acontecerá. É verdade que todos irão finalmente ascensionar, mas isso pode não se dar nessa vida ou nesse planeta. A mensagem importante nesse momento para a juventude do mundo e também para os mais velhos é, digo mais uma vez, saia de cima do muro, ou você pode ter que sair do planeta. O tempo para a complacência terminou. Aqueles que abandonaram seu destino, rompendo seus chakras e diminuindo sua saúde e sua linda luz pelo uso de drogas e outras substâncias aditivas como álcool, cigarros e etc., não podem escapar das suas responsabilidades. Nesse momento, ainda há tempo para se curar se você o escolher. A graça divina está disponível através de uma magnífica janela de oportunidade. A essência do que todos buscamos é o amor divino e a libertação da dor e do sofrimento. E o caminho para a totalidade é muito mais fácil quando o amor próprio é o seu companheiro. Obrigado pela sua atenção e amor. Foi um grande prazer compartilhar com você neste dia. Amo muito todos vocês. Eu sou a Dama e lhes ofereço meu amor, conforto e apoio. Agora, eu gostaria de deixar meu comentário acrescentando um elemento que, talvez na época em que o livro foi canalizado, não era assunto como é nos dias de hoje. Venho aqui me referir às drogas virtuais. Estou falando de aparelhos eletrônicos, redes sociais e joguinhos de celular e tablets. Não é novidade que estes aparelhos causam dependência, depressão, alteram a química do cérebro e conduzem a um desvio da alma de seu real propósito divino quando usados indiscriminadamente, e principalmente quando oferecidos deliberadamente a crianças e jovens. Quero deixar meu alerta especialmente aos pais de crianças e jovens que ingenuamente entregam seus filhos ao bombardeio massivo de estímulos nocivos e desnecessários ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social de seus filhos. Muitos destes pais estão distraídos de seus compromissos parentais pelo estresse do trabalho, tarefas e preocupações mundanas. Encontram alívio da demanda de seus filhos, entregando-lhe a eles um celular ou tablet, ou buscam preencher sua ausência dando a eles estes aparelhos, livrando-se de forma ilusória de seu real e insubstituível compromisso. Alerto-lhes quanto a este sério desvio, que também cumpre o papel da droga sem a discriminação da ilegalidade, tornando-se ainda mais nocivo, justamente por não ser visto como tal. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal para que ele possa crescer e alcançar mais e mais pessoas. Um grande abraço, até mais!